Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Administração Financeira. Hoje abordaremos um assunto voltado para a gestão das empresas privadas, com o intuito de potencializar o uso de recursos financeiros. E discutiremos também como funciona a execução financeira e orçamentária nesse ambiente. Serão apresentados os conceitos relacionados às disponibilidades de recursos financeiros, o que envolve entender a necessidade do caixa mínimo da empresa, da operação do caixa operacional e da aplicação de recursos ociosos. Você vai perceber que o cuidado com a saúde financeira da empresa é essencial para a sobrevivência da mesma. Para que a aula fique bastante clara, primeiramente, precisamos refletir o que vem a ser um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma das ferramentas gerenciais indispensáveis para a gestão financeira de qualquer negócio, independente do tamanho da empresa. Com ele, é possível acompanhar as movimentações financeiras da empresa, identificando todas as receitas e despesas. Você percebeu que o fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta entradas e também saídas de recursos financeiros da empresa. Ele é responsável por indicar o saldo de caixa para o período projetado. Assim, deve-se entender que o fluxo de caixa é o responsável pelo controle financeiro da empresa, mas devemos destacar que ele é um grande instrumento na tomada de decisões. Qualquer decisão inadequada ou não planejada pode gerar uma série de consequências para a empresa, como até levar a empresa à falência. Pense, por exemplo, em um restaurante que atende 100 pessoas diariamente para o almoço, o qual faz a venda dessa alimentação em forma de buffet, por pessoa. Uma decisão de, a partir da semana que vem, passar a cobrar por quilo, ou seja, mudar a forma de cobrança, vai gerar várias circunstâncias, as quais precisam ser rigorosamente estudadas e planejadas. Com o exemplo, não estou afirmando que a cobrança por pessoa seja mais lucrativa do que a por quilo, ou vice-versa. O foco do exemplo é fazer com que vocês reflitam sobre o impacto que a forma de cobrança pode gerar tanto aos clientes como na organização estrutural da empresa. Agora que discutimos um pouco sobre o que é fluxo de caixa, apresento mais algumas interrogações para serem refletidas. Você já ouviu falar em gestão das disponibilidades na empresa? E em gestão de estoques? E em gestão de contas a pagar e receber? Será se há uma relação entre tais gestões e o impacto financeiro? A gestão de estoques se refere à gestão de recursos materiais. A gestão de disponibilidade otimiza a capacidade da infraestrutura da empresa. A gestão de contas a pagar e receber é responsável por fazer toda a gestão de compromissos que são assumidos pela empresa. No orçamento de caixa estão presentes os elementos das receitas, contas a receber, das despesas, contas a pagar e das disponibilidades, que é o saldo entre as receitas e despesas, considerando os saldos anteriores que a empresa possua. Pela reflexão apresentada, perceba a diferença existente entre a gestão de disponibilidade, a gestão de estoques e a gestão de contas a pagar e receber, mas ambas estão relacionadas com o departamento financeiro, ou seja, ambos afetam a lucratividade da empresa. Sabe-se que o gerenciamento de disponibilidade é o processo que visa otimizar a capacidade da infraestrutura da empresa,
garantindo que os serviços estarão à disposição dos clientes sempre que for preciso, a um custo aceitável. A gestão de estoques é responsável na administração voltada à aquisição futuras e preservação. A gestão de contas a pagar e receber é responsável por fazer toda a gestão de compromissos que são assumidos pela empresa. Cuidado que os pagamentos ocorram na data programável e que os contratos sejam todos corretos. É a partir do orçamento de caixa que as empresas passam a observar no dia a dia o caixa realizado, que é a execução financeira do orçamento. No orçamento de caixa estão presentes os elementos das receitas, que são contas a receber, das despesas, que são as contas a pagar, e das disponibilidades, que é o saldo entre receitas e despesas, considerando saldos anteriores que a empresa possua. O saldo entre as entradas e saídas de caixa são as disponibilidades financeiras e precisa ser administrado para que a empresa tenha um bom desempenho financeiro. O conceito de disponibilidade relaciona-se com o conceito de liquidez, uma vez que, quanto mais recursos financeiros disponíveis, mais líquida é a empresa. Sendo assim, a instituição de um caixa mínimo é fundamental na gestão da execução financeira. Portanto, para assegurar a liquidez, a empresa deve fazer a previsão de um saldo mínimo de caixa para cobrir suas necessidades de pagamentos imprevistos ou para o caso de redução nas entradas de caixa em meses sazonais. Isso significa que a empresa precisa estar preparada com recursos financeiros disponíveis para realizar os pagamentos nos momentos em que não entrar receita no caixa. Por isso, a administração da disponibilidade financeira é fundamental. Você deve estar se perguntando, mas qual é o valor de caixa mínimo de uma empresa? Ou seja, qual o valor que deve ficar reservado para momentos difíceis? Pois bem, isso depende de cada empresa. Algumas empresas organizam a sua previsão de caixa, mantendo em caixa o valor dos custos fixos para 3 meses. Como exemplo, imagine que o custo fixo, contas de água, luz, telefone, aluguel e a folha salarial mensal somem aí R$50 mil. Se você optar em fazer um saldo mínimo equivalente a 3 meses, o caixa deverá ter uma reserva mensal, um valor em torno de R$150 mil. Esse modelo não é uma regra, apenas um exemplo. Lembrando que, caso o empresário opte por fazer tal reserva ou algo similar, deve aplicar tal dinheiro para que o mesmo não desvalorize com o passar dos meses. Salientamos que o administrador financeiro definirá a quantidade de meses ou de valores de acordo com a realidade da empresa em que realiza a gestão, tendo em vista que cada organização tem suas especificidades. Um parâmetro básico é calcular os valores médios a partir do caixa operacional. Caixa operacional é o resultado gerado na execução das operações da empresa, a partir das entradas e saídas de recursos do caixa. No cenário econômico atual, uma das maiores preocupações dos administradores financeiros está relacionado com o fluxo de caixa das empresas, para as quais prestam serviços, devido ao fato que há uma grande concorrência por melhores preços, melhores formas de pagamento, e se a empresa não tiver um controle de quanto possuirá de saldo em caixa em determinados períodos, perderá várias oportunidades de bons negócios. Por isso, o fluxo de caixa
nada mais é do que a movimentação dos valores que representam e saem do caixa da empresa. Através do controle do fluxo de caixa, o administrador financeiro consegue elaborar toda a programação de cumprimento dos compromissos financeiros da organização, prevendo quanto a empresa vai dispor de recursos durante a semana, o mês ou até mesmo durante o ano. A origem dos fluxos de caixas de uma empresa está associada a 3 tipos de um ativo: investimento, operacional e financiamento. Operacional refere-se ao fluxo de caixa gerado pelas operações de uma empresa, como, por exemplo, receitas, custos, despesas administrativas, entre outras. O fluxo de caixa operacional está diretamente ligado à demonstração de resultados, DRE, e à variação do capital de giro. Financiamento. Atividades de financiamento são as formas de obter recursos e repagá-los, como, por exemplo, um empréstimo, um aporte de capital, pagamento de uma dívida, entre outros. Investimento. Atividades de investimentos são formas de a empresa alocar recursos em ativos que trarão benefícios futuros, como, por exemplo, uma nova máquina num complexo fabril, capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, a compra de outra empresa. Assim, o administrador financeiro deve buscar um gerenciamento correto do fluxo de caixa, permitindo entradas de recursos financeiros mais rápidas do que as saídas, proporcionando otimizar a compatibilização entre o que a empresa possui de disponibilidades financeiras e suas obrigações a curto prazo. O administrador financeiro da empresa precisa conciliar os compromissos regulares da empresa e seus valores a receber, de maneira a saber se possuirá caixa suficiente para cumpri-los. Segundo Assaf Neto, o fluxo de caixa pode ser definido como um instrumento que relaciona entradas e saídas de recursos financeiros da empresa em um período de tempo. E a partir de sua elaboração, pode-se prever sobras ou faltas de recursos no caixa da empresa, permitindo assim a tomada de medidas para mantê-lo em equilíbrio. Existem várias estratégias que direcionam o administrador financeiro para a realização de um caixa eficiente. Dentre elas, destacamos nesse momento as que Toffoli 2008 afirma: o administrador financeiro deve retardar ao máximo possível o pagamento de valores a pagar, sem que isso comprometa os conceitos de créditos da empresa, porém, sempre observando oportunidades de descontos financeiros favoráveis. No ato da compra, é importante e positivo negociar um bom prazo de pagamento. Máximo de rapidez possível no giro dos estoques, não permitindo, porém, a falta de mercadorias, que pode causar interrupção na linha de produção e ou perda de vendas. Recebimento rápido das duplicatas a receber, mas sem excesso de rigidez nas cobranças, o que pode ocasionar perda de clientes. Pode-se aproveitar descontos financeiros desde que justificáveis economicamente. A empresa não deve pagar seus fornecedores antes do prazo de vencimento, a menos que isso resulte em descontos financeiros compensadores. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês terem compreendido a importância da elaboração e gerenciamento de um fluxo de caixa na empresa e suas relações com os outros departamentos empresariais. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.